Fala pessoal, beleza? Arthur Ferreira aqui falando e sempre quando eu venho, encontro algum veterinário e às vezes as pessoas escutam falando, né, que eu já tenho 10 anos de formado, mas pra mim, na minha cabeça, ainda parece que foi ontem que eu comecei a faculdade. Eu me formei em 2009, mas assim como qualquer veterinário, né, ou qualquer curso na verdade, assim quando você sai da faculdade, você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer, como você vai fazer. Eu, por exemplo, na época quando eu entrei na faculdade, em 2005, meu pai tinha começado uma criação de carneiro lá no interior de São Paulo. E eu ajudei bastante, muito do processo, né? Porque eu gostava muito dessa área, gostava muito de estar em contato com os animais, e gostava de ir para a fazenda, ir lá e tal, não sei o que, ajudar ele. E eu coloquei na cabeça dele realmente que carneiro era uma coisa interessante, que era uma coisa rentável, que dava pra gente ganhar dinheiro e tudo tal, com aquilo. Então quando eu entrei na faculdade, eu entrei meio que com o propósito de aprender mais sobre o problema, mais sobre como criar, como melhorar, fazer balanceamento de ração, balanceamento da alimentação, acabar com os vermes e tal. E realmente, à medida que eu ia aprendendo, eu fui me aprimorando na faculdade para trazer cada vez mais soluções lá para o sítio do meu pai. Mas quando chegou na fase final, né, eu sempre gostei de fazer estágios em todas as áreas. Até muitas pessoas me perguntam: Arthur, quando você acha que é o período ideal para a gente começar a fazer estágio, para a gente começar a fazer estágio para veterinária? Eu falei, a partir do primeiro semestre. Eu sempre fiz isso. O primeiro semestre eu fazia estágio com apicultura, depois eu fiz estágio com cunicultura, né, mexer com os coelhos, fui para mexer com cabrito, mexer com carneiro, fui mexer com boi, leite, e eu tive sorte, realmente na minha faculdade foi muito boa, eu tinha a disponibilidade de fazer estágio em várias áreas. E deixei meio que por final a questão de fazer estágio com pequenos animais, né, cães e gatos. É uma coisa que eu nunca me interessei tanto. Na verdade, eu achava que eu já tinha um bom conhecimento, achava que eu já sabia bastante coisa, porque a vida inteira cuidando de cachorro, a vida inteira tive gatos. Então você entra no sentimento, né, de pré-potência. Nossa, eu já sei tudo isso aí e tal, vou aprender o quê? Não tem nada para mim aprender. Então eu fui meio restrito em querer realmente fazer um estágio nessas áreas. Mas no final da faculdade, comecei a fazer estágio mais em diagnóstico de imagem, laboratório, patologia clínica, né? E a clínica médica realmente, né? Diagnóstico de imagem e tal. E aí, meio que por influência dos professores, comecei a me aprofundar e gostei, achei bacana aquilo ali, mas pra mim eu achava muito fácil. Eu tinha um bom desempenho, acima da média dos outros colegas meus de sala. Eu realmente tinha uma análise diagnóstica mais rápida, mais precisa, mas é porque eu trabalhei bastante tempo em agropecuária e eu que fazia as consultas no balcão, né? Não era veterinário, então eu fazia aquelas consultas no balcão. Meu cachorro tá assim, toma esse medicamento com esse, dá isso, dá aquilo. E eu passava os medicamentos porque eu ganhava comissão para vender os medicamentos, então era meu interesse realmente aprender sobre os medicamentos para poder vender. E aí eu poder ter uma boa comissão. Então, quando chegou na faculdade, eu já tinha certo conhecimento, então eu achava que era meio desnecessário fazer mais estágio nisso. Mas eu fiz a faculdade pensando realmente que eu iria trabalhar com animais de produção, com carneiros, né, preparar carneiros para confinamento, corte e talvez bovinos também. Quando eu terminei a faculdade, fui fazer estágio lá em Uberaba com gado de corte, depois fiquei mais uns meses com gado de leite, depois fui para Sarapuí fazer estágio com carneiros e eu tinha marcado um estágio lá em Campinas em outubro, acho que foi final de ano. Marquei um mês de estágio lá no hospital. Na época, eu pesquisei o hospital veterinário em Campinas, coloquei lá um hospital, liguei, pedi estágio e beleza, mandei meu currículo e tá bom. E chegou no dia lá, fui lá, me apresentei, oi, tudo bem, tal, fazer estágio assim, tal. Beleza, não, tudo bem, tá certo. Comecei a fazer estágio, fiquei um mês lá fazendo estágio. Quando eu terminei, né, na verdade, aquele estágio foi onde realmente me abriu os olhos, onde eu realmente falei, putz, que massa. Porque eu passei a minha vida inteira em contato com cães, em contato com animais. E uma coisa que todo mundo, eu era acostumado, as pessoas falavam, vou pagar R$30 um pastor alemão, paguei R$50 em um filhote de cachorro. Era muito dinheiro e eu achava, era extraordinário. Como é que alguém paga tão caro num filhote, né? Então eu via as pessoas falavam, vão vender um filhote a R$100, era caríssimo, era muito dinheiro. E quando a pessoa ia comprar um medicamento comigo, a pessoa achava caro. Nossa, tinha um remédio ou outro tal, a pessoa muito caro, não, muito dinheiro, não vou comprar isso, aquilo. E aí eu tinha que usar toda a minha linguagem de persuasão para me comunicar bem com a pessoa, para realmente eu conseguir
reverter aquele problema em uma venda, né? Convencer ela realmente. Foi onde aprender a ser mais positivo, a ser mais afirmativo, para realmente convencer as pessoas para comprarem. E isso aí, quando eu cheguei no hospital em Campinas, eu vi as pessoas pagando R$10 por aplicação. A pessoa pagava, sei lá, R$80, R$90 uma consulta e pagava mais R$10, R$15, R$20 uma aplicação. Eu achava sensacional, porque eu falei, meu, como pode? Tem gente que tem dinheiro, que paga R$80 uma consulta, que paga R$10 para fazer uma aplicação, porque eu vendia aquele medicamento, então eu vendia o frasco a tipo R$30. Então eu sabia que um frasco inteiro daquilo custava R$30. Como é que o cara puxou 1 ml, 2 ml vai cobrar 10, R$15? Eu achava muito dinheiro, eu achava, meu, fantástico. Como é que eu achava que existia alguém que pagava? E aí as pessoas pagavam para fazer eutanásia, pagavam para fazer o tratamento, pagavam para fazer curativo, pagavam para fazer tudo. Eu falei, meu, que lugar sensacional. Porque na minha cidade, lá a veterinária cobrava R$40, R$30 uma consulta. E o cara vinha, ele não cobrava as aplicações, cobrava baratinhas as aplicações, sabe? Então não era fácil as pessoas pagarem por alguma coisa. Por exemplo, eu trabalhava na agropecuária até às 6 da tarde. Às 6 da tarde as pessoas me chamavam para que eu fosse na casa delas para aplicar a injeção, para fazer as aplicações. E me davam, sei lá, R$5 por eu ter feito a aplicação, R$10 por eu ter feito a aplicação. E então era assim, é lógico, eu não era veterinário, não era habilitado, não podia fazer aquilo, mas é o que eu fazia, moleque, 16 anos, 15, 16 anos é o que eu fazia. E quando eu fui na faculdade, quando eu fui no estágio lá no hospital, eu falei, meu, que lugar fantástico, como é que pode as pessoas pagarem? Porque era um mundo que eu não tinha acesso, a um público que tinha acesso a pagar por isso, uma grande cidade, né, uma cidade grande realmente, que tinha movimento, que tinha fluxo, e as pessoas pagavam por isso. Tanto que em Campinas não tem quase agropecuária, né? É menor o acesso, as pessoas realmente precisam de alguma coisa, elas vão no pet shop, elas vão numa clínica, vão no veterinário e procuram ajuda. No interior não é assim, no interior todo mundo tenta, chama um técnico daqui, tem muitos técnicos agrícolas, ou técnico agropecuária, que são as pessoas meio os entendidos de veterinária. E então quando eu me deparei com aquele mundo de as pessoas pagando e tal, eu falei, meu, isso aqui é um mundo, eu achei fantástico, vendo fazer cirurgia, porque no interior você tenta vender uma cirurgia para as pessoas, um problema de um tumor, um cachorro com algum problema, uma dermatite aí e tal, mais agudo, você vai vender um tratamento, um acompanhamento, emagrecimento de cachorro. Não existe isso no interior, não existe isso em cidades pequenas, porque as pessoas não têm dinheiro nem para manter o cachorro, nem para dar ração, para comprar uma ração de boa qualidade, muito menos para pagar por um veterinário, por um acesso, fazer uma cirurgia, exame de sangue. Onde já se viu fazer um exame de sangue? Achava uma coisa fantástica. Até o fato de você utilizar uma vacina importada, eu já achava coisa de outro mundo, porque era coisa fora do meu padrão, né? E aquilo me acendeu aos olhos e falei, meu, que lugar fantástico. E foi aí que me deu o interesse de realmente querer ficar em Campinas. Acabei me constituindo em Campinas, quis ficar ali, né? Na verdade, meu pai não me deu apoio para me ficar em Campinas. Ele falou, olha, você se vira aí, porque eu não vou te ajudar se quiser ficar em Campinas. Não tinha outro jeito, eu morava numa pensão em Campinas, tive que dar um jeito realmente de encontrar um jeito de me manter lá. Então eu morava numa pensão, pagava R$100, R$150 o mês para mim ficar naquela pensão. Eu dividia a cama com um cara que era vigilante noturno, então ele dormia de dia, eu dormia à noite, né? E pagava barato, dividia o quarto com mais 3 pessoas lá. E aí eu fui entregar currículo, né? Então eu passei por essa etapa, pegar o currículo, montar aquele currículo e sair lá, imprimir lá e sair entregando de porta em porta em vários lugares, pet shops, clínicas de Campinas, procurando algum lugar que me desse uma oportunidade para mim ganhar um pouco de dinheiro, pelo menos para me pagar minhas contas, para eu poder me manter em Campinas, para não ter que ir embora para casa dos meus pais. E aí apareceu um anjo, surgiu uma oportunidade num shopping em Guatemi, em Campinas, uma loja de animais lá. E só que a vaga que eles tinham era para trabalhar no setor de aquarismo. E era justamente aquilo que, meu, a gente tem essa aula na faculdade, mas é difícil a pessoa que realmente pega para estudar, aprender e lembrar bem disso. Então, eu tinha um certo conhecimento, muito irrisório. Eu, quando estava na faculdade, ainda eu dei sorte, porque eu fiz um curso lá no Senar, que era o curso sobre piscicultura, e aí aprendi um pouco mais sobre as doenças dos peixes, os negócios de água, filtração, tal, essas coisas. Eu lembro que eu lembrava desse curso que eu fiz lá no tempo da faculdade. E aí falei, beleza, eu topo, é a oportunidade que tinha, e eles iam me pagar R$600 por mês, para mim trabalhar o mês inteiro, R$600 mais comissão, se eu atingisse as metas. Se eu vendesse acima de R$5.000, eu ganhava comissões, né, e aí se eu vendesse 10 mil, eu ganhava, aumentava o percentual, e assim por diante, né, eu tinha que bater nas metas. E aí eu falei, meu, beleza, vamos lá. E aí assim eu fui. Assim eu fiquei vários meses, porque eu tinha que esperar
eu pegar o CRMV para poder realmente começar a trabalhar como veterinário. Então, por mais que eu achava, né, minha cabeça lá, como eu recém-formado, eu era muito arrogante, muito prepotente, eu achava realmente que eu sabia as coisas, eu achava que eu sempre fui muito confiante, então eu achava que eu sabia, achava, não, eu sou inteligente, eu sou bom pra cacete, eu sei, eu manjo. Nesse lugar onde eu trabalhava, tinha uma veterinária lá, e realmente assim, ela era bem crua, sabe? Ela era bem fraquinha, não sabia quase nada, não tinha prática, não sabia pegar veia. E eu me sentia, né? Eu também não sabia, mas eu achava que eu sabia. Então eu ficava ali, tal, não sei o que, eu sou, não sei o que. E nesse tempo, né, foi aí que eu trabalhando, ralando ali no setor de aquários para aprender alguma coisa de peixe, aprender a vender os peixinhos de aquário. Eu tinha aquário de água salgada, aprender a limpar aquário, aprender tudo sobre aquarismo, eu tive que aprender. E foram ótimos meses, até eu conseguir pegar o CRMV e poder tentar começar a buscar emprego dentro na área veterinária. Mas quando eu comecei na veterinária, para tentar buscar, também era a mesma coisa, eu fazia esse mesmo erro. Entregar currículo para todos os lugares, naquele mesmo currículo, não sabia montar um currículo bacana. Aí hoje eu vejo como gestor, para contratar as pessoas, falei, meu, como pode eu ser tão burro assim, para fazer exatamente esse mesmo erro que eu vejo todo mundo fazer. Então, só para estimular as pessoas que saem recém-formados, que estão crus, estão perdidos, não sabem que caminho seguir, muda de área, isso é normal. Todo mundo passa por isso, eu passei por isso também. Eu achava que eu queria uma coisa, depois queria outra, depois eu achei que eu queria ser anestesista, depois eu não queria mais, eu quero ser cirurgião, depois eu não quero mais. E aí fui entrar no mundo do empreendedorismo, de montar um negócio, estudar mais, Sebrae e tal. E aí comecei a me aprimorar como pessoa. E foi isso que mudou a minha vida. Quando eu comecei a tentar me tornar uma pessoa melhor, a me tornar uma versão melhor de pessoa. Eu deixei um pouco de lado os estudos técnicos, né, da área da veterinária e comecei a focar em conhecer outras áreas, porque eu passei por uma etapa porque eu estava muito mal com a veterinária, eu ganhava muito mal, não tinha saúde, não tinha tempo. Então eu comecei a achar que eu ia desistir da veterinária. Eu falei, eu vou desistir, que essa porra não vai me dar o futuro que eu quero não. Então eu vou começar a estudar outras áreas, estudar outros ramos em que, se acaso não der certo isso aqui, pelo menos eu já tenho uma outra frente. Eu sempre tive a cabeça muito aberta para querer buscar várias fontes de renda. Então eu sempre tentei ter várias fontes de renda para nunca depender de uma só, para não ficar na mão. Então eu já comecei a pensar nisso. E foi aí que comecei a buscar estudar outras áreas, outros setores, para pensando em, se acaso der errado aqui, vou para outra área. Só que aí nesse conhecimento eu acabei entendendo o que é que me fazia não ter sucesso na veterinária. E aí isso virou meu jogo e fez com que eu começasse realmente a me tornar o melhor profissional, a melhor pessoa e conseguir alcançar o caminho, né, enxergar o caminho do sucesso que depois de uns anos eu consegui alcançar. Então, na verdade, esse vídeo é mais para esclarecer para as pessoas que às vezes a gente acha que a gente não está no caminho errado, a gente acha que a gente não sabe, a gente acha que a gente não vai ter jeito, mas, não desista. Não desista. Às vezes você está procurando no caminho errado, às vezes você está com a cabeça focada no lugar errado. Você só precisa mudar o foco para você enxergar o caminho e tudo se clarear. Então não tenha medo de você mudar de área, não tenha medo de você mudar de cidade, não tenha medo de você desistir de alguma coisa, mas seja consistente naquilo que você quer. Realmente busque todos os caminhos, todas as possibilidades para aquilo dar certo. E isso pode levar alguns anos. Então eu diria para vocês que para vocês pensarem em desistir, você tem que estar pelo menos tentando no mínimo 2 anos. 2 anos no mínimo. 2 anos seguidos em cima daquela única coisa. Então se você quer ser bom em equinos, dedique pelo menos 2 anos focado só naquilo, aquilo. Se você quer ser bom em anestesia, então foque, mas é 2 anos no mínimo, somente em alguma coisa. Que é de 2 a 5 anos para você conseguir realmente alcançar um certo resultado. Comigo demoraram 3 anos para mim começar a ter resultado de tudo aquilo que eu estava plantando. E eu sempre fiquei incerto, será? Porque passa ano e você não tem resultado. Você não vê resultado daquilo que você está fazendo. E comigo foi 3 anos. Depois de 3 anos que eu entendi que realmente eu estava no caminho certo. E aí é mais fácil, porque aí você abre os seus olhos e fala, então é isso mesmo, vamos pra cima e vamos embora que vai dar certo. Beleza, pessoal? Eu estou à disposição de vocês para poder ajudar vocês com outros conteúdos. O que vocês tiverem dúvidas, basta deixar nos comentários, curtir, dar um joinha, compartilhe com seus amigos veterinários. Vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento e ajudar cada vez mais. Abraço!